Nessas duas últimas semanas, antes da homilia, nós refletimos sobre a celebração da Santa Missa, suas partes, sobre o significado de alguns desses momentos que nós vivemos juntos, celebrando. E a semana passada, nós falamos sobre o terceiro ponto, vamos dizer, o terceiro momento da celebração da missa. Primeiro, os ritos iniciais. O segundo, a liturgia da palavra. O terceiro, a liturgia eucarística. O último são os ritos finais. Ou seja, depois de termos participado da celebração da Eucaristia, recebendo o corpo e o sangue do Senhor, então nós somos convidados a ir para o mundo com o sinal do próprio Cristo. Nesse sentido, coincide com a segunda leitura de hoje, quando São Paulo diz: irmãos, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar. Este nosso encontro na Eucaristia nos propõe um sentido, nos propõe uma direção. E à medida que nós reconhecemos esse valor e somos seduzidos por ele, usando as palavras da primeira leitura, então a nossa maneira de julgar e de ser se transforma. Quando eu digo julgar, não é julgar o irmão, dar parecer sobre a vida do irmão. Julgar significa com qual critério eu entro na realidade, com qual critério eu me adentro nas coisas do mundo. Quando o homem se transforma por aquilo que recebeu de Cristo, é uma nova criatura. E é com essa novidade que ele se introduz na realidade do mundo. Mas antes de aprofundar o significado das leituras, eu gostaria de, nesse momento, seguindo aquilo que nós temos feito durante essas últimas semanas, falar sobre um outro aspecto celebrativo da nossa vida cristã, ou seja, o ano litúrgico. Alguém já ouviu essa palavra antes? Acho que muitos. Ano litúrgico. O que significa ano litúrgico? Nós usamos a palavra ano litúrgico, mas também usamos ano civil. O ano civil começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. O ano litúrgico se orienta por outro critério, diferente daquele do calendário civil. Qual é o critério que estrutura, que organiza o ano litúrgico? A Páscoa. A Páscoa é o fundamento da vida cristã. Páscoa significa o reconhecimento nosso de que Cristo morreu e ressuscitou. Ou seja, melhor dizendo, Páscoa é essa realidade da vida de Cristo que nós podemos participar. Então é a Páscoa que organiza todo o ano litúrgico. Nós tivemos a oportunidade de dizer que o nosso modo de viver e celebrar a fé cristã foi se estruturando ao longo do tempo. Não foi algo que veio pronto. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os cristãos começaram a estruturar um modo comum de vida. Quando nós nos encontramos, talvez pensar neles, como que nós vamos celebrar a nossa fé? E a partir daí as coisas foram se organizando. Diante do momento mais importante, a Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo, as coisas foram se organizando. Mas vamos começar agora a falar já considerando a coisa organizada. Então, nós vivemos durante o ano litúrgico diversos momentos, onde nós vamos seguindo, de um certo modo, toda a cronologia da vida de Jesus. Ou seja, Jesus, que nos veio pequeno. Então, quando celebramos esse momento de Jesus que nos veio pequeno, ou seja, nasceu de uma mulher, nós celebramos o quê? O Natal. Mas o Natal é precedido por
prepara esse tempo forte. Primeiro momento do ano litúrgico, o Advento. Em seguida, o Natal. Depois nós temos o outro momento forte, que é a Páscoa, que já é mais adiante, onde nós celebramos Jesus na sua fase adulta. Ou seja, tudo o que aconteceu na Páscoa teve início a partir da vida pública de Jesus, depois que Jesus foi batizado nas águas do Jordão. Então, o momento forte é a Páscoa. E qual é o momento que prepara a Páscoa? A Quaresma. Então, o Advento prepara o Natal, a Quaresma prepara a Páscoa. E depois nós temos um tempo que nós chamamos de tempo comum. O tempo comum é dividido em dois momentos, em duas partes. A primeira parte é entre o Natal e a Quaresma. A segunda parte é depois da Páscoa. Nós estamos vivendo a segunda parte do tempo comum. O tempo comum são 34 semanas. Então, assim se estrutura todo o nosso ano litúrgico. Toda a nossa vida celebrativa está marcada pela celebração desses momentos. E aí nós vamos aprofundando, por meio da palavra, todos os mistérios da vida de Jesus. No Advento, o que nós celebramos no Advento? O nascimento, a preparação para o nascimento de Jesus. Então, todos aqueles textos que se referem à vinda do Messias, do Salvador, os textos dos profetas antigos, nós os lemos durante o tempo do Advento. Mas o Advento tem um outro aspecto, que é a segunda vinda de Jesus. Portanto, durante o tempo do Advento, nós também vamos ler os textos que se referem à vinda do Messias nos últimos dias para julgar os vivos e os mortos. Então, os textos nos colocam diante dessa dupla realidade de Jesus que se encarnou, veio como menino, mas do Senhor, que no céu, estando junto de Deus, há de vir para julgar os vivos e os mortos. No tempo do Natal, nós vamos ler os textos que se referem ao nascimento de Jesus. Na Quaresma, nós vamos ler os textos que nos convidam à conversão, a uma vida nova. Porque os cristãos, desde o início, reconheceram a Páscoa significa vida nova, nesse mundo e abertura para a vida eterna. Então, todos aqueles textos que nos preparam, nos convidam à conversão, nós vamos ler durante o tempo da Quaresma. E a Quaresma se abre justamente com esse espírito. Na quarta-feira de cinzas, quando nós abrimos a Quaresma, as cinzas são colocadas sobre as nossas cabeças e nos é dito: tu és pó, não podes de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Depois, a Páscoa. Mas a Páscoa é uma semana de apertada, onde nós vamos ver os momentos finais da vida de Jesus. É uma semana intensa, onde nós a vivemos como uma unidade, não como momentos separados, porque é o mesmo mistério que nós estamos celebrando, a vida de Cristo. A Semana Santa, portanto, é a semana que nos introduz a morte e a ressurreição de Cristo. Nós abrimos a Semana Santa com qual celebração? Vocês se lembram? Domingo de Ramos. E nós recordamos a entrada de Jesus em Jerusalém, quando o povo aclamava dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E nós usamos essa mesma expressão nas nossas missas, quando nós cantamos o Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. É de Cristo que nós estamos falando. Bendito que vem em nome do Senhor, é Cristo que vem, hosana nas alturas. Depois, durante essa semana, um outro momento forte e importante é na quinta-feira. Porque na quinta-feira, que nós chamamos de Santa, Quinta-feira Santa, Jesus realizou aos discípulos uma coisa que marcou definitivamente a nossa história. O quê? Quando ele celebrou pela primeira vez a Eucaristia. E durante a celebração da Eucaristia, ele lavou os pés dos discípulos. Naquela refeição, ele disse: tomai todos e comeis do meu corpo dado por vós. Tomai todos e bebeis do meu sangue dado por vós. Isso foi na véspera da sexta-feira. Na sexta-feira santa foi quando Jesus foi condenado e crucificado.
Por isso, quando nós celebramos a Eucaristia, nós nos unimos por meio desse rito, desse gesto, ao acontecimento da Sexta-feira Santa. Na sexta, Jesus foi condenado e morto na cruz. As pessoas perguntam, mas no creio nós fizemos terceiro dia, mas da sexta ao domingo, dá 3 dias? Nós fizemos terceiro, não 3 dias. Sexta o primeiro, sábado o segundo, domingo o terceiro. Na madrugada do primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Quando Maria, Madalena e outros foram ao túmulo e viram que o túmulo estava vazio. Mas no sábado, nós celebramos à noite, deveria ser mais tarde, porque foi na madrugada. Mas talvez nós celebramos mais cedo, tudo bem. Nós celebramos a vigília pascal, ou sábado santo, sábado da aleluia, que as pessoas dizem. O que importa é que nós celebramos nessa vigília a ressurreição de Cristo. Nós a chamamos de mãe de todas as vigílias, porque é o momento mais elevado da nossa vida cristã. É o coração de todo o ano litúrgico dessa vigília, quando nós celebramos a ressurreição de Cristo. E depois, durante o ano litúrgico, nós temos celebrações especiais. Não são tempos, mas são celebrações especiais que nos ajudam a aprofundar o mistério da fé. As celebrações especiais são aos santos, a Virgem Maria, ou então a festa do Espírito Santo, Pentecostes, e assim por diante. A festa dos santos, nós podemos celebrar os santos como mártires, nós podemos celebrar a festa dos santos como pastores, ou como as virgens, e assim por diante. Então existe toda uma definição que caracteriza o que era, o que foi aquele santo. Se foi uma pessoa que morreu professando a fé, nós o chamamos de mártir. Usamos a cor vermelha para dizer que é um mártir, porque a cor vermelha é sangue. Na festa do Espírito Santo nós usamos a cor vermelha, porque ele é um fogo. O Espírito Santo é representado pelo fogo. Nas festas de Nossa Senhora ou da Eucaristia nós usamos a cor branca. Nas celebrações penitenciais, as confissões, ou então durante o Advento e a Quaresma, nós usamos a cor roxa. No tempo comum nós usamos a cor verde. Na Páscoa a cor branca. No Natal a cor branca. E assim por diante. Então todas essas coisas nos ajudam a compreender aquilo que nós celebramos. Isso é muito interessante porque se você entrar numa igreja e ver algumas características, você diz, eu acho que eu já sei o que está celebrando. Se eu entro e vejo cor vermelha, eu digo, ou é a festa dos mártires ou é a festa do Espírito Santo. E você chega a uma conclusão, não, hoje eu acho que é Pentecostes, porque já se passaram 50 dias da Páscoa, então é Pentecostes. É um domingo, então é Pentecostes. Então a gente chega a conclusões por meio dos sinais.